em Atos dos Apóstolos e hoje nós estamos em Atos 19. Já percorremos pelo menos 2 viagens missionárias do apóstolo Paulo. E quando eu olho para Atos capítulo 19, eu vejo um verdadeiro avivamento em Éfeso. E um verdadeiro avivamento e o poder do Evangelho, ele desfaz o engano e nos leva a níveis maiores. Então, se você quer ter um nível maior com Jesus, você precisa viver um avivamento. E viver o poder do Evangelho, porque só o avivamento e o poder do Evangelho, ele desfaz o engano das nossas vidas. E após isso a gente vive um nível maior com Deus. Eu quero ler um texto áureo aqui, está em Atos capítulo 19, verso 1, para a gente dar seguimento à série de mensagens de Atos. Atos 19, verso 1 diz o seguinte: e aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado, ou seja, Paulo seguiu adiante. Paulo continuou o seu chamado, dando início à 3ª viagem missionária. Paulo deixou Apolo com Áquila e Priscila em Corinto e seguiu a sua jornada para viver um avivamento em Éfeso. Pelas regiões mais altas, chegou em Éfeso e achou ali alguns discípulos. Quando eu olho a vida missionária do apóstolo Paulo, eu me pergunto, por que é que Paulo não parou no meio do caminho? Por que é que Paulo seguiu firme a caminhada proposta a ele? Porque um homem que tinha cartas de autoridade, onde Paulo tinha poder para dar sentença de morte, qualquer um que pregasse o evangelho ou que falasse de Jesus, este homem inverte a sua vida. A carta de autoridade é lançada para fora, onde tinha vários nomes, e agora ele passa a ser perseguido. Ou seja, outra hora ele tinha uma carta onde ele tinha nomes para dar sentença, agora essa carta sai da mão dele e o nome dele é incluso nessas cartas de sentença. E aí Paulo, no decorrer de Atos, você vai ver perseguições, injúria, açoite em praça pública, prisões injustas. E eu paro a pensar, o que é que impulsionava a vida do apóstolo Paulo? Você pode estar dizendo aí, eu sei, Sandro, é Jesus, mas calma, eu quero chegar lá. Mas antes de a gente entender isso, eu preciso entender o que é que impulsiona a nossa jornada de vida. Em ampla escala, o que é que impulsiona o meu relacionamento ou a minha jornada familiar? O que é que impulsiona a minha jornada de estudo? O que é que impulsiona a minha jornada profissional? O que é que impulsiona a minha chamada ministerial? O meu chamado? Eu preciso parar para isso, porque às vezes a gente está caminhando com um tanque vazio, porque eu não sei o que é que impulsiona a viver um chamado. Precisamos ter a resposta para a pergunta mais importante da vida. Afinal de contas, por que é que eu estou aqui? Porque nós não estamos vagando na terra sem nenhum propósito. Porque o dia que acabar a minha missão aqui na terra, se eu tiver tempo, eu vou dizer para minha esposa, foi muito bom passar ao seu lado, mas a minha missão acabou e Deus está me chamando. Então, afinal de contas, o que é que eu estou fazendo aqui na terra? Existe um propósito. Deus, como pai, jamais vai deixar um filho vagando sem qualquer propósito. Tenha por certo que todas as vezes que você levantar pela manhã, Deus ainda tem um propósito sobre a sua vida.
Porque o dia que acabar, você vai ver os céus abertos. E Deus te chamando. Vem, meu filho. No curso da vida precisamos conhecer o propósito de Deus, a fim de termos a compreensão mais ampla de como se encaixam cada peça da nossa existência. Entender a jornada da vida, entender o propósito de Deus, é entender como é que se encaixa cada peça da nossa existência. Similar a essa perspectiva reduz o nível de estresse. Calma, eu sei o que Deus está fazendo. Entender isso, assimilar as fases da vida, é ter um nível de estresse reduzido, porque eu sei que Deus está trabalhando. Mesmo sem entender, eu sei que Deus está trabalhando. E além disso, é simplificar as nossas decisões. Você, talvez para tomar uma decisão, você não consegue. Mas quando nós estamos dentro de um propósito de Deus, o sim e o não fica muito mais claro para nós. Aumenta a nossa realização pessoal. E o mais importante, nos prepara para a eternidade. Só podemos viver a eternidade se entendemos o nosso propósito aqui na terra, que é passageiro. Como é que eu vou entender a eternidade se eu não sei o que é o passageiro? Primeiro eu preciso começar pelo mais simples, que é o transitório, é o passageiro, para depois entender a eternidade. Mas tá bom, Sandro, eu entendi que isso é importante, mas como é que eu faço? Simples. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Absolutamente tudo começa em Deus. Cima, embaixo, visível ou não visível, tudo começa nele, e nele encontramos o propósito. Colossenses capítulo de número 1 e verso 16. É nele que nós encontramos o propósito da vida. Identificar o nosso propósito de vida significa ir até o fim. Calma que eu já chego em Atos 19, estou preparando o seu coração. Estou calçando a sua sandália, para você não entrar cru em Atos 19. Então, identificar um propósito de vida, um alvo de vida, significa ir até o fim. Por que você está aqui? Você está entendendo o que Deus quer fazer sobre a sua vida. Eu, Sandro, já pensei várias vezes em desistir, em largar tudo. Mas Deus faz um exercício muito simples. Diz, olha o que eu estou fazendo. E contemplar o que Deus está fazendo. Seja através de mim ou através de outras pessoas, eu entendo. Deus está trabalhando e eu não posso parar. Então todas as vezes que você pensar em desistir, em qualquer área da sua vida, comece a enxergar o que é que está acontecendo ao seu redor. Se tiver fruto, Deus está contigo. E ir até o fim significa entender aquilo que Deus te chamou. E aqui é o eixo dessa mensagem. Porque Paulo está na sua terceira viagem missionária, então ele entendeu o eixo do propósito. Então nós precisamos entender qual é o eixo do nosso propósito de vida. E para entender isso, eu preciso responder algumas perguntas. Tem pelo menos 3 pontos sobre as nossas vidas. Primeiro ponto, quem eu sou? Por que sou? E qual é o propósito? Atos capítulo de número 9, verso 15 e 16. Jesus chega para Ananias e fala, olha, vai lá na casa de Judas, na rua direita, lá vai ter um homem chamado Saulo. Mas Saulo? Sim, Saulo. Mas por que eu vou fazer lá? Ele é um cara ruim. Ele maltrata o povo de Deus. Ele maltrata... Vai lá. E olha o que diz o texto. Mas o Senhor disse, vai... Porque este é para mim, o Senhor está dizendo, é para mim um instrumento escolhido. Quem eu sou? Um instrumento escolhido de Deus. Eu não estou aqui pela minha oratória, eu não estou aqui pela minha beleza, até porque eu não sou o mais lindo da CBN. Minha esposa diz que sou, mas tudo bem. Mas eu sei que eu não sou.
Mas entender quem nós somos em Cristo faz a grande diferença. Esse homem que você está dizendo que não vale nada, ele é para mim um instrumento escolhido. Para quê? Já disse, ele é alguém escolhido. Tá bom, mas por que é que eu sou escolhido? Aí Jesus vai explicar. Aqui está o segredo da vida. Para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Não somente isso, mas bem como também aos filhos de Israel. Então, pera lá. Jesus está dizendo, Ananias diz assim, olha, eu tenho um homem lá que é escolhido, é um instrumento, tem uma identidade em mim, é um instrumento meu, não é seu, é meu, e eu faço o que eu quiser, não é o seu julgamento, é o que eu tenho para ele. Você está entendendo? Porque talvez você está debaixo de, e aqui não está no script, uau, você não está entendendo, você está vivendo a sua vida diante de julgamento de terceiro. Mas a sua vida, o seu chamado não está baseado em julgamentos de terceiros. A sua vida está baseada no que Deus tem para você. Ele é um vaso, ele é um instrumento escolhido. Para quê? Porque eu sou para levar o evangelho. Tá bom, eu entendi. O segundo ponto. Qual é o terceiro ponto? Qual é o propósito de tudo isso? Por que é que eu fui escolhido? Por que é que eu tenho que pregar o evangelho? Continuamos a leitura. Pois eu lhe mostrarei no curso da vida. Ele vai entender o quanto vale esse ministério. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele vai entender por que é que Estevão não recuou. Ele vai entender por que é que os discípulos disseram, eu não posso me calar diante daquilo que eu vi e ouvi acerca de Jesus. Vocês podem me levar para o Sinédrio, vocês podem me levar para a praça pública, mas eu não arredo o pé daqui, porque eu vivi um verdadeiro avivamento na minha vida. E eu não posso negar aquilo que eu vi. Então, se você colocar isso em prática, quem eu sou, por que sou e qual é o propósito, a sua vida vai abrir um leque. Mas enquanto isso, nós vamos patinar. Mas se entendemos isso, se a chave virar, você vai entender o porquê é importante entender o propósito de vida. Talvez você está pensando assim, Sandro, agora você foi profundo na sessão terapêutica agora, hein? Quem eu sou? Não sei. Mas vamos trabalhar isso. Porque talvez você está parado porque você não entendeu ainda o que Deus quer com a sua vida. Talvez a sua vida profissional está parada porque você não entendeu quem você é. Porque não é uma entrevista negativa que vai me fazer parar, e não é uma entrevista negativa que vai arrancar o meu diploma. É eu saber quem eu sou. O que eu posso proporcionar às pessoas. E aí, a gente vai entender, porque em Atos, agora eu cheguei em Atos 19, só preparei o seu coração para chegar em Atos. Porque em Atos 19, Paulo está na sua terceira viagem missionária, antes de ir para Jerusalém ser preso. Mas na primeira viagem missionária, ele vai às cidades da Galácia. E lá o foco de Paulo é pregar o evangelho aos judeus e aos gentios. Na sua segunda viagem missionária é mais ampla, ele vai à Ásia Menor e até a Europa. E aí ele enfrenta uma perseguição, mas ele recebe apoio de Timóteo e Silas. Na sua terceira viagem missionária, que nós estamos aqui nesse contexto, ele retorna a Éfeso e a Corinto na sua última viagem missionária. E olha que coisa interessante, na sua última viagem missionária, ele passa mais tempo em Éfeso. É o lugar onde ele mais passou tempo. Pelo menos 3 anos ali trabalhando. Porque nós vemos aqui, ao discorrer em Atos capítulo 19, que ele vai passar pelo menos 3 meses numa sinagoga pregando acerca do evangelho, e vai passar mais 3 anos na escola de Tirão, falando sobre o evangelho. E aí, quando a gente entende isso aí, a gente entende qual era a convicção de Paulo. Paulo entendeu o seu propósito de vida. E quando a gente entende o nosso propósito de vida, nada nos para, nem um choro, nem por favor, não faça isso. Como Pedro disse para Jesus, Jesus,
por favor, não faça isso. Se esconda. Fizeram isso também com Paulo. Paulo, não, pelo amor de Deus, Paulo, não vá para Jerusalém. Não vá, nós amamos você. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus, nada nos para na caminhada. Porque em Atos 21, verso 13, vai dizer o seguinte. Olha o contexto. Paulo está em Cesareia, na casa de Felipe, o evangelista. Aí vem um profeta e diz para ele, olha, eu vou usar esse cinto aqui. Tirou o cinto de Paulo, amarrou o pé e a mão de Paulo e disse, olha, isso vai acontecer com o dono desse cinto. Está revelando um sofrimento que Paulo teria ao chegar em Jerusalém. Mas diante desse clamor, as pessoas começam a dizer, não, pelo amor de Deus, não faça isso, Paulo. E olha o que diz aqui, Atos 21, verso 13. Então, ele respondeu, depois de tantos clamores, tantos pedidos, por que vocês fazem? O que vocês estão fazendo chorando ou quebrantando o meu coração? É uma pergunta. Em outras palavras, não é querer ser insensível, até porque quem me conhece sabe que eu sou a manteiga, eu estou chorando por tudo. Mas não é questão disso aqui. Quando a gente entende aquilo que Deus tem para nós, nada nos para. Paulo está dizendo, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão chorando, quebrantando meu coração. Mas nada disso vai adiantar. Por quê? Porque eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu sei o chamado de Deus. Eu estou pronto não apenas para ser preso, mas para ir até a morte em Jerusalém, pelo amor de Jesus. É isso que a gente precisa absorver para as nossas vidas. Então, eu quero que você saia daqui no exercício e pergunte assim, chega em casa e pergunta assim para minha esposa, quem eu sou? Ou vice-versa. Aí, talvez ela não está aqui considerando, você está doido? O que está acontecendo com você? O que você ouviu lá na CBN? Não, é que eu estou fazendo um exercício. Quem eu sou? O porquê e qual é o propósito? Faça esse exercício no seu devocional. Você vai ver que as peças da existência vai se encaixando. E você entende por que você teve que passar à beira-morte numa cirurgia, ou talvez você tenha um testemunho mais forte, que você foi alvejado por tiros, tomou facada e você está aqui. Quando você entende o seu propósito, começa tudo a se encaixar. Eu sei porque a dor foi necessário passar pela minha vida. Eu não me canso de falar sobre isso, porque eu fui pai muito novo, e quando eu fui pai, eu não sabia o que era ser pai, porque eu nunca tive um. Então na hora que a Roseli diz, olha, eu estou grávida, eu digo, oh glória, e eu queria, mas na hora que a ficha caiu, eu falo assim, tá, e agora, o que eu faço da minha vida? Eu não sei o que eu faço. Porque eu nunca tive um pai que diz, olha filho, é assim, é acolá. Quando eu fui casar, ninguém disse para mim, olha filho, tem que ter paciência, tem dia que vai acordar brava, mas tá tudo bem, ama a si mesmo. Eu não tive ninguém para me dizer, olha, o casamento é difícil, mas é bom ao mesmo tempo, é um jogo de bem e ruim, assim, sabe? Mas tudo vai adoçando a vida. Eu não tive ninguém para falar isso para mim. Você está dando risada porque você está essa, eu sei. Então você está comigo na mensagem. E aí qual foi minha válvula de escape? Eu comecei a trabalhar. A minha fuga era trabalhar. Vamos ali, eu não posso trabalhar lá. Mas quando eu entendi que eu precisava parar de viver as minhas fugas para viver a minha realidade, eu disse, não é que o trabalho não importa, mas eu tenho algo maior para cuidar, que é a minha família, que é o meu maior ministério. Se eu não consigo ser pastor da minha família, eu não consigo ser pastor da CBN. Você está entendendo isso? Se eu não cuidar da minha esposa, se eu não puder cuidar da minha filha, eu não posso pastorear ninguém, eu entrego meu título. O dia que eu entender como é que eu encaixo lá em casa, eu encaixo aqui. Não sei se eu estou dando muito duro hoje, né? Ante tudo isso, como iniciar o meu propósito de vida? Você já está entendendo a importância, já entendeu os 3 pulinhos do propósito. Agora, tudo bem, como é que eu inicio, como é que eu dou um start, um play no meu propósito de vida? Está aqui o segredo. Não conta para ninguém, nem que está ao seu lado, viu? Se movimente. Quer dar um start no seu propósito de vida? Quer dar um play no seu propósito de vida? Se movimente. Porque Deus não revela propósito de vida para quem está parado.
Oh, pastor Sandro, eu quero pregar a palavra de Deus. Já entrou no seminário? Está estudando? Como é que está o seu devocional? Como é que está a leitura das escrituras sagradas? Está estudando? Sim, então se movimente. Eu sempre falo nos bastidores como eu quero cantar no Ministério de Louvor da CBN. Eu canto tão bem. Vai estudar. Vai fazer umas audições. Cadê o maestro? Como é que é o nome aí? Vai fazer uma aula de canto. Se movimente. Sandro, eu sei que Deus está me chamando para o evangelismo. Deus está me chamando para colocar a mão nas pessoas. E as pessoas tá lá, levante um altar de adoração. Levante a oração, levante de madrugada. Vai jejuar, se movimente. Quer ativar o propósito de Deus sobre a sua vida? Comece a se movimentar. Sandro, aonde você achou isso que eu não vi na Bíblia? Simples. Êxodo capítulo de número 3. O que é que Moisés estava fazendo? Moisés estava debaixo de uma árvore, olhando assim, dizendo assim: o que vai ser hoje, Deus? Não. Moisés estava apacentando a ovelha de Jetro, nem a ovelha dele era. O que Moisés estava fazendo? Está comigo? O que Moisés estava fazendo? Se movimentando. Quando Moisés se movimenta, mesmo sem saber o que Deus está fazendo para ele, está se movimentando. Está cuidando da ovelha que nem dele é. Está se movimentando. Aí Deus aparece para ele numa sarça ardente e diz para ele: Moisés, eu ouvi o clamor, a aflição do meu povo. Então eu decidi que você vai descer para livrá-los, propósito de vida. Mas quem eu sou? Eu não sei falar, não importa. Quando vem um propósito de Deus, vem tudo o que você precisa. Se Deus está te chamando para fazer algo que você diz: eu não sou capaz, fica tranquilo, porque Jesus vai te entregar um pacote, uma mala, que vai ter tudo o que é necessário. Deus, eu não sei falar. Tudo bem, eu já levantei Arão para ficar. Mas eu não tenho nada. O que é que você tem nas suas mãos? Eu tenho uma vara. É isso que é suficiente, porque não é sobre nós, não é sobre a minha oratória, não é sobre o meu olho azul, é sobre Ele, porque faz todas as coisas. Coitado de mim se eu achar que algo aqui vai transformar a vida de vocês, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Quer mais? Bom, vamos lá então. Davi, Samuel vai lá na casa de Jessé, Belém, passam 7 meninos. Não está aqui não, rei não. Onde está tem mais alguém? Acabou os mancebos? E aí o pai vai dizer: olha, tem um mais novo. Mas onde está o mais novo? Está o quê? Está Está o quê? Está se movimentando. E aí Deus vai revelar a Davi, que está se movimentando, mesmo não sendo rei, um propósito de vida. Faz sentido para você? Quer viver um propósito de vida? Comece a se movimentar. Como? Aí é você e o pai. Mas uma coisa certa: comece a se movimentar. Os homens escolhidos por Jesus, ou seja, os discípulos, estavam se movimentando e após o chamado, largaram tudo. Redes, barcos, ofícios, para viver um propósito maior, que vai além dos seus sonhos, dos seus propósitos. E aí parece que quando eu falo isso, eu ouço uma canção aqui dentro de mim. Porque eu me despedi dos meus pais. Porque eu queimei as minhas carroças. Eu afundei os meus barcos no cais. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, a palavra da vida eterna. Quem se movimenta entende a profundidade deste louvor. Eu estou disposto a abandonar tudo, as redes, os barcos, o meu ofício, porque eu quero me movimentar, porque eu sei que eu não tenho para onde voltar. Porque quem conhece Jesus no caminho de Damasco jamais volta. Mas eu conheci fulano, que ciclano. Ele não desceu no caminho de Damasco. Porque o segredo é estar no pó de Damasco. Porque aí a gente vê Jesus.
Porque quem tem um encontro com Jesus jamais desiste. Vai aos trancos e barrancos, vai lá, hoje eu não quero. Mas está debaixo de um propósito e ninguém toma isso. Lições sobre Atos 19. Quem vive um propósito de Deus, torna-se um agente de Deus. Agente junto, junto. Um agente, um ofício. Um exercício. Se torna alguém que vai transformar outras vezes. Porque Paulo chega em Éfeso e ele encontra um pequeno grupo de discípulos, 12 pessoas. Parece que esse número é tão familiar, né? 12 discípulos estão ali em Éfeso esperando um grande avivamento. E quando ele chega em Éfeso, ele faz pergunta a esses 12 homens, e pergunta o seguinte, Atos capítulo 19, verso 2 e 3. Porventura vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Como é que está o nível de vocês? O avivamento já chegou em Éfeso? Vocês já foram batizados com o Espírito? Vocês já mudaram o nível, level up? Já mudou aí o nível? Mudou de fase? Não. E ele tem uma resposta. Mas Paulo, como? Pelo contrário, a gente nunca ouviu falar sobre o Espírito Santo. Como é que eu vou mudar de fase? Então Paulo perguntou no verso de número 3. Então, o que vocês foram batizados? Eles responderam. Nós somos batizados no batismo de João. E aí ele encontra discípulos que já ouviram falar de Jesus através de João Batista, mas não tinham experimentado a grande promessa do Espírito Santo. Essa promessa que o próprio Jesus deu, lá em João capítulo de número 14, versos 16 e 17. Eu, Jesus, rogarei ao Pai para que Ele vos dê um outro consolador, a fim de que sejais sempre convosco. Seja em Éfeso, seja em Coríntios, seja na Ásia Menor, seja na Europa, esse Espírito Santo estará com vocês em todos os lugares. E esse Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quem tem ele, não vive engano. E o que o mundo não pode receber esse Espírito. Por quê? Porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita em vós. E ele estará em vós. É hora de nós aumentarmos o nível com Jesus. Elevar o nosso nível de relacionamento com Ele. Porque que adianta vir todos os domingos para a igreja, dizendo, eu acabei de vir da igreja, e não experimentar uma transformação, não experimentar uma das promessas que Jesus deu a nós, a descida do Espírito Santo. Então, está na hora de a gente começar a entender o propósito de Deus na nossa vida e nos movimentarmos. E buscarmos mais dessa presença, porque a promessa não é seletiva, é uma promessa que vai se derramar sobre todos. Crianças, velhos, jovens, adultos, membros, ministros. Essa promessa vai repousar sobre todos. Atos 19, verso 4 e 6, diz o seguinte, e Paulo respondeu, muito bem, João batizou para o arrependimento, mas ele também disse a vocês que era para quê? Naquele que viria após ele, a saber, Jesus. E no verso de número 5 vai dizer o seguinte, eles tendo ouvido. Você está ouvindo o que Deus está falando com você? Sim? Então, olha, quando a gente entra no propósito, a gente ouve o que Deus está falando conosco, o milagre acontece. Porque enquanto ele ouvia o discurso de Paulo, foram batizados em nome de Jesus. E não parou por aí. Não era só o batismo, tinha que vir os dons do Espírito Santo. E no verso de número 6, Paulo lhe impôs as mãos e veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto que falavam em línguas como profetizavam. A obra que Deus tem para você é completa. Ele não quer parar no meio do caminho.
Se Deus disse para você que vai salvar a sua casa, comece a se movimentar. Se movimenta. Você está orando, não, Deus, você me prometeu algo e até agora. Deus está dizendo assim, eu? E você que está fazendo? Eu prometi. Mas e você, está fazendo o quê? Esses dias, gente, eu preciso contar isso aqui, tá? Esses dias eu estava no discipulado e a pessoa estava falando de que nada acontecia. E eu parei para pensar e uma voz veio dentro de mim e disse assim, precisamos parar de incomodar Deus. E a pessoa falando. E quando a pessoa parou de falar, eu disse assim, a gente precisa aprender a parar de incomodar a Deus. E a pessoa frangeu a testa e disse assim, oi? Que é isso, pastor? Sim. Porque você está pedindo tanto e Deus está fazendo. Mas e você está fazendo o quê? Porque talvez você quer trazer salvação para sua casa, mas você está fazendo o quê? Você está só orando? Você tem que orar e agir. Oração. Orar e ter atitudes. Se eu quero trazer o evangelho para a minha rua, eu preciso ter testemunha, eu preciso fazer minha parte. Eu estou orando para que as pessoas lá na minha empresa me vejam como alguém de Deus, alguém que prega o evangelho. E aí, como que eu faço? Dê para um testemunho, seja o melhor funcionário. Santo Agostinho já diz o seguinte, prega o evangelho, se possível, se for necessário, abra a boca. Então, às vezes, eu quero, esperando muito de Deus, mas não estou fazendo nada. Então, só para a gente voltar aqui no exercício, o que eu preciso fazer? Mais forte, o que eu preciso fazer? É isso. Se movimente. O que Paulo fez? Espera aí. Vocês não receberam ainda não? Vocês estão diante da pessoa certa. Eu tive um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Eu sei o caminho. Eu sei. Vem cá. Botou as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Deixa eu contar algo sobre movimentação aqui que eu acho muito interessante. Eu já estou finalizando, gente. Nós estamos num processo aqui, nós estamos vivendo algo fantástico na CBN, que é o Instituto. Quem conhece o Instituto CBN? Já ouviu falar? Conhece? Eu tenho pais aqui que estão aqui, que os filhos estão aqui no Instituto CBN. E aí eu trabalho aqui no Instituto CBN como monitor das salas. Engraçado que aí contratamos um professor de artes marciais, contratamos professores de balé. E aí, o professor falou assim, prazer, tal, quem você é? Eu falei, olha, eu sou o monitor aqui da sala, tal, e... Ah, mas eu ouvi dizer também que você é pastor da igreja. Sim, sou pastor da igreja, que sou o pastor auxiliar da igreja. Ah, que bom, legal. Já pediu seu kimono? Eu falei, oi, kimono? O que é isso? É salgado, é doce, é bebida, O que é isso aí? Como é que faz isso aí? Não, eu falei, não pedi não, eu sou monitor aqui. Eu falei, então, aí eu recebi a resposta que eu não queria ouvir, né? Então, ele colocou assim, então. E só para você entender o nome do professor, é Tico Poucas Ideias. Aí ele falou assim, então, é que você é pastor da igreja? Sim. E você precisa ser exemplo da igreja? Aí eu, sim. Então, semana que vem vai vir um kimono para você, e você vai entrar no tatame para lutar comigo. Aí eu disse, não, mas espera aí, eu tenho 42 anos e a coluna já travou, o joelho já não ajuda mais, a barriga, estou tentando diminuir ela, mas não está difícil, estou cortando açúcar, mas o negócio está difícil, 40 anos, o metabolismo baixou e o quilo está me acompanhando. E aí eu falei para ela, não dá para perder uns 10 quilinhos aí, não, antes de entrar no tatame? Eu falei, não, você vai perder aqui comigo. Mas tem tatame, tem kimono do meu tamanho? Tem A4. Eu digo, mas não é, eu conheço GG, XG e... Não, tem o A4. Eu nunca ouvi falar em A4. E aí ele falou assim, eu falei assim, tá bom. Aí eu entendi algo interessante, porque enquanto nós estamos cuidando de criança, Deus está ministrando nos corações. Porque aqui, enquanto as crianças estão chorando aqui, dizendo eu não consigo, eu disse, você está aqui para aprender. E quando as crianças estão eufóricas, a gente coloca a mão de uma forma... sem eles perceberem, mas a gente está ministrando. Quando eles levantam os kimonos, estão tudo torto, assim, um para lá, outro para cá, eu disse, vem cá, deixa eu ajudar aqui, deixa eu amarrar aqui a sua faixa. A gente está ministrando sobre vidas. E esses dias alguém me disse, Sandro, a gente vive o pior cenário do evangelho.
Nós vivemos uma decadência do evangelho no século 21. E eu fiquei só ouvindo a pessoa falar. E eu fiquei assim olhando. Tá, a gente está vivendo uma decadência no evangelho, século 21. As pessoas não querem saber de nada. E aí eu perguntei, tá, mas o que você está fazendo para mudar esse cenário? Porque eu me preocupo com a nova geração, porque eu percebo que a nova geração não está tão preocupada com uma carreira profissional, com um propósito de vida. Mas o que adianta eu ficar dizendo assim, essa geração aí, a geração boa já passou, a geração dos 80, vou puxar a bola para mim, tá? A geração dos 80 já se foi, está só no caquinho, igual eu. Mas o que eu preciso fazer ao invés de reclamar sobre essa nova geração? Colocar a mão na massa. Então, me desculpa, gente, eu não recebo crítica construtiva de quem não está se movimentando. Porque muitas pessoas dizem, pastor, está acontecendo isso não está acontecendo. Você está se movimentando? Então. Mas se alguém estiver se movimentando, pastor, tem que acontecer isso, fazer aquilo, eu digo, opa, tem Deus aí, porque está se movimentando. Então, gente, está na hora de a gente começar a se movimentar. Usar aquilo que nós temos como profissão para resgatar vidas. Sabe qual é o meu sonho? Eu sou um sonhador. Eu sou um psicólogo em formação. Termino em 2026. Está logo ali. O meu sonho dentro do instituto é abrir clínicas aqui, colocar testes vocacionais para as crianças, para os adolescentes, preparar crianças, adolescentes para o mercado de trabalho, dar curso de Excel, empreendedorismo. Vamos lá, vamos para frente, vamos. E a sua profissão, o que você pode fazer como profissão? Eu tive uma reunião esses dias com um líder aqui, do jovem, disse, olha, você é alguém muito bem sucedido na área bancária. Você começa a trabalhar isso no coração das pessoas. Comece a mover os jovens a pensar. E quando você começar a contar o seu testemunho de vida, permita que os olhos dessas crianças, desses adolescentes comecem a brilhar. Porque a gente precisa fazer alguma coisa como agente de transformação. A gente só critica, a gente só fala mal, mas tá, qual é a minha parcela de contribuição nisso? Se eu não tenho nada para contribuir, por favor, cale-se e ore. E aí esses dias engraçados, só para descontrair, teve um aluno que falou assim, pastor, hoje eu vou te amassar, viu? Eu falei, oi? Eu vou te pegar, pastor. E é isso, gente. A gente está rolando com um jovem aqui, eu tomo chave de braço, eu digo, parou, que o pastor precisa pregar amanhã e está tudo bem. Mas é propósito de vida. Propósito de vida. Esses dias aí, eu já vou sair desse negócio aí, esses dias aqui, eu fui passar guarda. Para quem conhece, a gente vai passar guarda, o cara fica deitado, a gente vai por trás dele aqui e tal. Eu estou aprendendo, tem um professor meu aqui, tá ali, eu estou aprendendo ali, né, tal. Estabilizar e tal. E aí eu fui passar guarda num rapaz meu, travou a coluna. Aí o velho começou a gritar, que ajuda, Jesus está me chamando, ajuda. O professor também foi lá, levanta e vamos de novo. E aí tem um negócio de rola aqui, gente, que rola é assim, você aprende um golpe e vai na prática, é rola. E vai embora, é rola. Eu não aguentei 2 minutos no rola. Mas está tudo bem, gente. É viver propósito de vida. Vocês estão comigo na mensagem? É isso, gente. Deixa eu terminar aqui, gente, senão tem Santa Ceia ainda. Gente, quem vive propósito de Deus experimenta recursos sobrenaturais. Paulo passa 3 meses pregando na sinagoga, mas pela dureza e a descrentes de muitos deles, ele se apartou deles e separou os discípulos. E começou a discorrer na escola de Tirano. Ou seja, era um salão de um professor gentil chamado Tirano. E aí ele começou ali a discorrer pelo menos 3 meses pregando o evangelho diariamente. E sabe qual era esse salão aqui? Todo mundo trabalhava, nos intervalos as pessoas corriam para o salão do Tirano. Vamos ouvir Paulo falar. Vamos discorrer acerca do evangelho. Vamos ouvir o que Deus tem para nós. Então isso aconteceu durante 3 meses. Depois disso, pregando 2 anos sem parar, todo o povo da Ásia começou a se movimentar. Por causa do evangelho, todos começaram a se movimentar. Em Atos capítulo de número 19, verso 11 e 12, está aqui. Quem vive propósito de Deus experimenta algo sobrenatural. Olha o que diz o texto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres
extraordinário. Qual eram esses milagres? Verso de número 12. A ponto de levarem os enfermos lenços e o avental de uso pessoal de Paulo. E diante disso, os enfermos se fugiam das suas vítimas. Essas pessoas eram curadas. E os espíritos malignos eram retirados com o lenço e com o avental de Paulo. Então, deixa eu ver aqui. Tá aqui, tá, gente? Disponível aqui, tá? Quem quiser levar. Tô brincando, gente, só para contrair. Quem vive o propósito de Deus é conhecido no natural e no sobrenatural. Porque aí, alguns engraçadinhos. E eu vi algo que mudou a minha história. Uma vez eu estava conversando com um pastor. E ele disse: Sandro, tem muita gente fazendo a obra sem o Pai. Tem muita gente fazendo a obra sem Deus. E quando eu discorro aqui em Atos 19, eu vejo isso, porque alguns exorcistas, alguns judeus que tentavam expulsar demônios ali, utilizando o nome de Jesus, foram envergonhados. E aí a importância de um propósito de vida, de caminhar com Jesus. Tem um louvor, acho que não me engano, eu sou antigo, tá? Da Lorete, que sem Jesus não dá. Não sei se é da Lorete, da Cassiane. A Simone já disse: eu já sei, Sandro. Sem Jesus não dá. Mas é a verdade. Não adianta eu estar aqui em cima sem Jesus. Não adianta eu estar no Instituto CBN sem Jesus. Não adianta eu estar na empresa sem Jesus. Não adianta eu estar na rua sem Jesus. Eu preciso de Jesus. E esses engraçadinhos, esses aventureiros começaram a clamar o nome de Jesus para expulsar. Olha só o que os espíritos malignos falaram em Atos capítulo de número 19, verso 15. Mas depois que eles ousaram a expulsar demônios sem Jesus, sem conhecer Jesus, olha o que eles falaram. Sobrenatural. O mundo sobrenatural precisa conhecer a igreja. Os espíritos malignos responderam: eu conheço Jesus. Eu também conheço Paulo, a quem vocês estão falando, mas e vocês, quem são? E aqui, eu quero, também não está no script, mas olha que eu não estou muito preocupado, até porque nem todo julgamento eu não tenho controle, eu tenho controle sobre as minhas boas ações. Eu não tenho controle sobre o julgamento de terceiros, mas eu tenho um compromisso de dar bom testemunho. Então eu paro para pensar, quando eu passo na rua Sebastião Merabaus, quem não conhece aqui no Parque Fernanda, onde eu moro, quando eu passar na Sebastião Merabaus, como que eu quero que as pessoas me conheçam? Com um pastor que não dá bom dia para ninguém? Que quando passa de carro levanta o vidro? Ou um pastor que, se acontecer alguma coisa assim, tem um pastor na minha rua, eu sei quem eu vou procurar? Então, está aqui algo que a gente precisa aprender quando a gente se movimenta. Você é alguém que as pessoas podem contar com você? Esses dias eu vi um amigo me falando o seguinte: Sandro, eu coloquei o seu nome na minha lista de prioridade. E eu sei que se eu ligar para você 1h da manhã, você tem que levantar para me ajudar. Ele disse o seguinte: porque na vida nós precisamos ter na nossa agenda alguém que a gente possa contar a qualquer momento da vida. Talvez a sua agenda é tão grande, mas será que na agenda das pessoas as pessoas te contam como pode contar com você? Ela sabe que se ligar para o Sandro, mesmo que ele não atender na hora, que quando bater o telefone, opa, alguém me ligou, eu preciso ligar imediatamente. Então seja uma pessoa que tem alguém na agenda que você possa contar, mas em contrapartida também seja alguém que alguém possa contar com você. Porque aqui no reino das trevas, o reino sobrenatural, eles conheciam Jesus e Paulo. Mas e nós? Como estamos sendo conhecidos como igreja? A igreja que abre a porta para a comunidade? E aqui eu não estou entregando confete não, mas a CBN aprendeu o princípio do reino, porque a gente abre a nossa igreja para acolher escola que não está preparada ainda. E aqui não é glória para nós, porque tudo que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado. A gente recebe remessas de cesta básica, mas não, é Deus que faz conexões, parceria.
O Instituto CBN, a pastora Nádia, o pastor Gabriel, estão há anos, vocês estão ouvindo falar do Instituto CBN agora, mas estão há anos trabalhando nos bastidores para que tudo aconteça. Se hoje está concluído, porque tem trabalho, tem pessoas acreditando, fazendo conexões, fazendo aquilo que é necessário fazer. E aí, depois dessa história dos demônios, os espíritos malignos começar a falar, dizendo, eu não conheço vocês, eles tomaram um sacode, vou falar na área de artes marciais, tomaram um amasso e foram embora. Mas olha que coisa interessante, porque os sinais de Deus geram temor e arrependimento. Os sinais de Jesus geram temor e arrependimento nas pessoas. Por quê? Porque no verso 17 ao 19, chegou ao conhecimento de todos, assim os judeus como os gregos que habitavam em Éfeso, veio um temor grande sobre eles e o nome de Jesus era engrandecido. A história sobrenatural de Paulo, esses homens apanharem, Deus estava movimentando Éfeso para viver um avivamento, um despertar. E sabe o que é avivamento? Não é ir lá para o monte, sacudir, vai para lá, vem aqui, pula. Não, avivamento é aqui, ó, é de dentro para fora. Não é primeiro tirar o brinco, o batom, ou qualquer coisa que você acha que não é de Deus. Aí eu não estou colocando os costumes, mas antes disso, o coração ser circuncidado, aqui. A certeza de que você não está vivendo aquilo que Deus tem, não tem que vir da boca da pessoa, tem que vir de você aqui, ó. Eu estou vivendo uma vida que Deus não quer para mim. Então, avivamento é isso, é um despertar de dentro para fora. E olha que coisa linda, não era só um temor, não era só um avivamento. Olha o verso 18. E muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Olha o verso 19. Também muitos dos que iam praticando magia ou arte mágica se reuniram seus livros e queimaram diante de todos os livros de magia. E aqui nós temos uma contabilidade, dizendo que juntaram seus livros, e o preço era de 500.000 denários. As pessoas começaram a ouvir o evangelho e denunciar as suas práticas. Um temor, um avivamento gerou em Éfeso, e eles começaram a descartar aquilo que já não servia mais para eles. E olha, 1 denário significa 1 dia de trabalho. Juntando os livros de magia, de ocultismo, juntando tudo que começaram a queimar em praça pública, eram de valor de 50.000 denários. Era 50.000 dias trabalhado o valor desses livros. Por causa do quê? Por causa dos sinais de Deus. E aqui, gente, eu finalizo porque assim, o evangelho, quem vive um chamado de Deus, revela o poder do evangelho e desfaz o engano. Por quê? Porque diante desse movimento, tem um homem que se levanta. Demétrio se levanta e diz, não, olha, ministério de louvor, por favor, suba, por gentileza. Tem um tal de Paulo pregando aí, as coisas estão se movendo, as pessoas estão queimando o livro, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão recebendo o Espírito Santo. A gente precisa começar a ajustar isso, porque senão Diana, nossa deusa, a deusa de Éfeso, vai começar a perder o descrédito, e a gente vai perder o nosso ofício. A gente faz imagem, a gente ganha dinheiro com a idolatria, mas não vai dar certo, porque o evangelho, ele denuncia o engano. E aí eles começaram a clamar em alta voz, grande é Diana, a nossa deusa, grande é Diana, a nossa deusa. E a grande pergunta é, que o discurso da enganação é, todo mundo está fazendo, todo mundo pensa nisso. E aí quem da época dos anos 80 diz assim, a mãe diz o seguinte, você não é todo mundo, já ouviu isso? Então, o discurso está dizendo, não, vamos embora, que o movimento está indo. Está todo mundo fazendo. Todo mundo pensa assim. E aí a grande questão que eu quero finalizar é o seguinte, qual voz, ou quais as vozes que têm tentado tirar você do propósito de Deus? Qual é a voz que está dentro do seu coração dizendo que você não vai conseguir? Que você é escravo? Que você não pode porque você não é livre? Que você não pode largar tudo por causa de Jesus,
que você vai perder tudo e não vai ganhar nada? Quais são as vozes que soam dentro de você quando você tenta viver um avivamento? A voz do mundo, ou seja, a voz do mundo tenta confundir os nossos corações. Precisamos denunciar e viver um propósito de Deus. E aí eu quero resumir. Quem vive um propósito de Deus, vive uma vida de transformação. Quem vive o propósito de Deus, vive mais de Deus. Quem vive o propósito de Deus, vive por Ele e para Ele. Romanos capítulo de número 11. Com profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízes, quão insondáveis são os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem ganhou primeiro alguma coisa para requerer a sua restituição? Porque é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Curva a sua cabeça. Pai, nós somos ministrados pela Tua palavra. Obrigado pela boa nova de salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado por o Senhor ter ministrado sobre as nossas vidas. Obrigado pela essa semente que foi lançada no nosso coração, Pai. E Pai, nós queremos pegar essa semente e nos movimentar. Nós pegamos o pão, o nosso pão de hoje, como uma oração do Pai Nosso. Nós pegamos o nosso pão de hoje, e com esse pão de hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai, movimenta a Tua igreja, porque a Tua igreja recebeu recurso para se movimentar. Porque se nós nos movimentarmos cada dia mais, nós vamos entender as peças da nossa existência. Nós vamos entender quantas lágrimas valeu a pena. Nós vamos entender por que os nossos joelhos estão com calo. Nós vamos entender que Deus é na nossa vida. Mas por favor, Pai, movimenta, Pai, chacoalha as camas de madrugada, Pai, incomoda a gente para pregar o Evangelho, Pai. Pai, nos incomoda, Pai, para ser alguém que vai contribuir nessa sociedade, Pai. Nós não queremos ser indiferente ante o sofrimento dessa sociedade, Pai. Nós queremos viver um propósito de Deus, e nós queremos, Pai, viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, se tornar um agente de transformação, Pai. Então, Pai, enquanto eu oro aqui, Pai, visita cada lar aqui nesta manhã, Pai. Movimenta essa família, Senhor, que não se entende mais. O filho que não se entende mais como pai e vice-versa. Nós declaramos paz sobre esse lar. Famílias que estão vivendo a dor do luto, eu declaro em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento vai trazer alegria ao seu coração. Famílias que estão vivendo percas, eu declaro em nome de Jesus, poder de Deus ativo sobre a sua vida. Isso não vai te parar. Isso não vai te parar. Isso não vai te parar. Porque Deus tem uma grande obra para realizar. Levanta a tua mão, igreja, recebe isso. Deus tem uma grande obra sobre a sua vida. Você não vai parar, porque o Deus está conosco. O Deus Emanuel está conosco. Você não está caminhando sozinho. Se você ora de madrugada dizendo eu estou me sentindo sozinho, eu quero que mais da presença de Jesus esteja sobre a sua vida. Receba o recurso de Deus para se movimentar. Vamos, receba o recurso de Deus para se movimentar no sobrenatural. As pessoas vão te conhecer, as pessoas vão te procurar, as pessoas vão dizer eu preciso de oração, eu preciso de uma palavra. E você vai ser alguém que vai transformar vidas através de Jesus. Eu declaro uma igreja ativa no sobrenatural de Deus. Eu declaro uma igreja voando na tua presença. Eu declaro uma igreja, Pai, ativa, Pai, no seu chamado, nos seus ministérios, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.